Como é bom estarmos juntos mais uma vez no seu programa Adoração, o programa do estudo da Palavra de Deus. E hoje nós iremos estudar sobre um elemento da natureza que foi responsável por transformar a vida de uma pessoa na Bíblia e depois de transformar toda uma região da Bíblia. Então fique conosco, pois o seu programa só está começando. E como é o costume desse programa, a gente começa todo dia com um presente para você. E o presente de hoje é muito especial. A gente tem aqui na Novo Tempo uma instrutora bíblica virtual chamada Esperança. Você já deve conhecer desse programa ou de outros programas da televisão que também falam sobre essa. E hoje eu vou divulgar um recurso que é muito legal, tanto para a sua quanto para a minha vida espiritual. Se você enviar a palavra promessa bíblica para o número 12 98200 0062, vou repetir o número, 12 98200 0062, ou apenas acessar o link novotempo.com/promessa bíblica, você acessa esse link e você já cai diretamente para o contato dela no WhatsApp. Você envia a palavra promessa bíblica e você vai receber um versículo bíblico. Você pode encaminhar esse versículo para outras pessoas, você pode compartilhar. É muito interessante. Toda vez que você quiser uma promessa bíblica, que você tiver no ônibus, ou no trabalho, ou em casa, é só enviar a promessa bíblica para a Esperança, que ela vai te encaminhar uma promessa da Bíblia, que com certeza vai ajudar o seu dia. Nossa temática hoje está muito importante e por isso nós devemos começar com uma oração. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela oportunidade que temos de estar contigo, abrir a sua palavra e entender um pouco mais da sua vontade para a nossa vida. Esteja conosco nesse estudo, nos abençoando, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós temos um assunto muito interessante e eu gostaria de começar te convidando a abrir a Bíblia para a gente ler 2 versículos que ficam no Evangelho de João. O primeiro versículo, ambos são bem conhecidos, eu tenho certeza que você já ouviu falar deles antes. O primeiro está em João 4, no versículo 14. É um texto bem conhecido da história que a gente irá abordar depois, logo mais, um pouco mais a fundo. Então, João 4, o versículo 14, que diz assim: Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nela uma fonte a jorrar para a vida eterna. Decora esse versículo, presta atenção. Agora a gente vai ler o segundo versículo, que está bem próximo, é João, o capítulo 7, o versículo 38. Poucas páginas depois, João 7, 38, que diz assim: Quem crer em mim, como diz as Escrituras, mais uma vez Jesus falando aqui, do seu interior fluirão rios de água viva. O que esses 2 textos do livro de João têm em comum? Eu acho que ficou fácil essa, né? Água. Água associada à vida e ministério de Jesus. A água, na verdade, está muito presente na vida de Jesus, em diversos aspectos, diversos milagres. Mas se nós formos ver, a água é um dos elementos naturais centrais da Bíblia. Ela está presente simbolicamente em praticamente todos os livros da Bíblia. Por exemplo, o mundo começa com as águas. Quando a água foi criada, é uma informação que a gente não tem, a Bíblia não fala, é um grande mistério. Mas rios cortavam o jardim do Éden. Poucos capítulos depois, em Gênesis 6, nós temos Deus usando a água para destruir o mundo. Os maiores milagres do Antigo Testamento envolvem água, a travessia do Mar Vermelho e do Rio Jordão. Jesus, no Novo Testamento, começa seu ministério sendo batizado. Ele tem mais de 10 milagres relacionados com a água. O primeiro milagre de Jesus é transformar água em vinho e tantos outros
como Jesus quando cospe na terra e pede para um cego atravessar toda a cidade para buscar um tanque de água, o tanque de Siloé, a cura no tanque de Betesda, um lugar onde as pessoas consideravam que a água tinha algum poder sobrenatural. Todos os capítulos de João, do capítulo 1 ao capítulo 7, todos de alguma maneira falam sobre a água. Seja algum milagre, algum ensinamento bíblico que Jesus utiliza, alguma coisa relacionada com a água, mas todos têm água presente. Jesus lava os pés dos discípulos com água como um gesto de humildade. E o que dizer do principal símbolo que Jesus deixa para nós, para mostrar a nossa conversão, que é o batismo das águas. E como também não mencionar, lá no último capítulo, no último livro da Bíblia, o rio puro de água da vida, que corta toda a Nova Jerusalém. Toda a geografia daquela cidade, da Nova Jerusalém, é através desse rio. Tantas e tantas outras referências na Bíblia. Em suma, de todos os elementos que nós temos na Bíblia, como fogo, ar, luz, terra, que todos várias vezes são mencionados na Bíblia, o mais mencionado é água. A Bíblia fala por volta de 200 vezes, menção não só a palavra água, como rios, mares, tanques, banhos e muitas outras palavras relacionadas. E quando a gente olha tantas vezes a palavra água aparecendo em milagres, ensinamentos, em textos, nas histórias, pode se perguntar por que esse elemento, por que essa palavra é tão importante na Bíblia? Por que talvez ela é mencionada de maneiras tão amplas na Bíblia? Por que não fala só, talvez, alguns textos diferentes, como fogo, como terra, mas por que tantos simbolismos diferentes para a mesma palavra? O motivo é simples. Os israelitas viveram no deserto. Tanto a parte onde viviam no Egito, quanto toda a travessia deles foi através de um deserto. E a vida no deserto é muito dura. Um ser humano bebe em média 5 litros de água quando está no deserto. Ou seja, basicamente o que se faz no deserto é uma luta para você conseguir sobreviver. Nem todo tipo de alimento cresce no deserto, nem todo tipo de material a gente tem acesso no deserto. Ou seja, a vida tem poucas facilidades, a vida é muito dura. Basicamente, tudo se resume a uma luta pela sobrevivência. Mas essa não era a realidade final dos israelitas. Eles estavam indo em direção a Canaã, a terra prometida, a terra que emanava leite e mel. E tudo isso só era possível naquela terra, porque aquela terra tinha rios, tinha lagos, tinha água de maneira geral. Hoje nós também somos reféns da água, em várias maneiras que muitas vezes a gente não dá conta. Alguns meses atrás, eu estava aqui na cidade onde moro e eu fui na feira, como é um costume de eu ir na feira aos domingos. E quando cheguei na feira, eu fui comprar alface, eu gosto de comprar alface na feira, e a alface estava muito ruim, estava um valor muito caro. E eu fiquei, o que está acontecendo aqui? A alface está muito cara e está muito feia. E eu perguntei para o feirante, que é meu amigo, conhecido, e ele falou assim, o problema é porque está chovendo muito pouco, e por isso a alface está ruim, feia e cara. Tudo bem, acabei comprando uma alface, mas passou alguns meses e eu voltei na feira para comprar alface. E quando eu chego nessa mesma feira, essa mesma banca, a alface está ruim, feia e cara. Eu dou uma voltada assim na feira, vou em umas outras bancas, todas estão ruins, feias e caras. Eu volto naquela banca e perguntei para o feirante, por que a alface está tão ruim, feia e cara? E ele falou, é pelo excesso de água, está chovendo muito. E por conta disso, a água está prejudicando a alface. Repare que nas duas situações, o problema era tanto a falta quanto o excesso, mas do mesmo material, mesmo elemento, a água. A água hoje é importante, mas naquela época era muito mais. Especialmente pela dificuldade que as pessoas tinham de achar a água. Com todas essas informações que a gente já viu agora, eu convido você a abrir a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4, para a gente ler essa história que é tão conhecida. Eu tenho certeza que você já estudou esse texto, porque é um texto muito bonito, é um milagre muito importante do ministério de Jesus. João 4, a gente vai ler do primeiro versículo até o 14º, e depois a gente vai ler o versículo 26. Diz assim,
Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Versículo 8. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu, judeus, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se davam bem com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceres o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água da vida? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E agora o versículo 26, disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Em outras traduções, aparece até Jesus falando nesse versículo 26 que ele é o Messias. É um dos poucos textos no livro de João que Jesus fala que ele é o Messias. Mas essa é uma história muito conhecida da Bíblia. E por mais que ela seja muito conhecida, nós temos ela relatada apenas no livro do Evangelho de João. Essa história impactou tanto o ministério de Jesus de uma maneira muito grande, porque ele nunca mais foi o mesmo. Várias pessoas começaram a amar ele e acreditar que ele era o Messias, mas outras pessoas começaram a ficar com mais vontade de perseguir ele, porque agora ele estava afirmando claramente que ele era o Messias prometido. Toda essa linda história começa com um substantivo: sede. Jesus caminha por aproximadamente 90 quilômetros até chegar em Samaria. Ele chega a meio-dia, um calor de provavelmente mais de 40 graus. É uma das regiões mais quentes do mundo inteiro. Jesus para em um poço famoso, um poço que, pela tradição ali da época, da região, havia sido cavado por Jacó, nas terras que ele havia comprado lá em Gênesis 33, a gente tem essa história na Bíblia, ele compra aquelas terras e faz um poço. A água daquele poço era tão importante que havia inclusive um juiz que cuidava apenas para que esse poço não fosse roubado, para que as pessoas não levassem aquela água roubada. Então esse juiz, ele abria o poço toda manhã e ele também era responsável de fechar de noite. Mas, ao mesmo tempo que chega Jesus naquele poço, ao meio-dia, chega uma mulher samaritana no poço, só que em um horário totalmente atípico para uma mulher samaritana. Buscar água era considerado uma atividade doméstica, e por isso quem fazia eram as mulheres daquela época. Geralmente elas iam no início do dia, ou seja, aproximadamente às 6 da manhã, e depois no final do dia, aproximadamente às 6 da tarde, porque era uma temperatura mais amena. Mas essa mulher, que sabemos muito pouco sobre a vida dela, ela vai no poço ao meio-dia, num horário que apenas viajantes iam ao poço. E qual que é o motivo que ela vai no poço nesse horário? É porque ela tinha vergonha que outras pessoas pudessem a ver e a reconhecer. Mas o fato que Jesus foi intencionalmente para Samaria falar com aquela samaritana. Não era a rota dos judeus passar a atravessar Samaria. Na verdade, a rota mais óbvia seria passar por Samaria, porque era mais curta. Mas os judeus faziam questão de dar toda uma volta até o norte, em chegarem na Galileia, e andar 180 quilômetros do que passar pelo meio 90 quilômetros e atravessar Samaria. Era um lugar muito perigoso,
As pessoas costumavam assaltar e inclusive matar, especialmente se os samaritanos soubessem que eram judeu. Os dois povos se odiavam muito. E naquele poço, Jesus e a samaritana têm uma conversa. O diálogo é bem conhecido. Jesus pede água. E no Oriente Médio, dar água a um viajante não é um ato de bondade, e sim uma obrigação. As leis condenavam todo árabe que não desse água para algum forasteiro, não só naquela época quanto hoje em dia. Mas a samaritana não consegue entender por que Jesus, um judeu, está falando com ela. Os judeus eram proibidos de pedir qualquer coisa para os samaritanos. Os judeus também eram proibidos de falar com os samaritanos e os samaritanos de falar com os judeus. Qualquer assunto. A única atividade, a única exceção que era legal era o comércio, a compra e venda entre um judeu e um samaritano. E é por isso que naquele momento os discípulos de Jesus estão na cidade fazendo compras. A rivalidade entre judeus e samaritanos era muito grande. E um outro exemplo que você deve conhecer da sua Bíblia está em Lucas 9. Nós temos um relato ali quando Jesus está passando por Samaria, os judeus não aceitam hospedá-lo e Tiago e João então querem orar para que Deus mande fogo e mate os samaritanos naquele versículo. Só que Jesus repreende aqueles dois apóstolos que querem matar os samaritanos e nós temos no capítulo seguinte, em Lucas 10, uma parábola também muito conhecida, que é a parábola do bom samaritano. Dois líderes judeus, eles atravessam e passam por alguém em necessidade. Duas pessoas que conheciam a lei, que sabiam que a essência da lei era o amor. Mas o samaritano, que aparentemente para o povo não tinha nada a ver, ele para e ajuda aquele judeu. Mas o ódio entre essas duas civilizações era muito grande. Os samaritanos adoravam Jesus fora do templo de Jerusalém, porque eles não podiam, inclusive, ir para Jerusalém. Então eles começaram a adorar num monte chamado Gerizim. A mulher, inclusive, na história, se você for ler ela inteira, em João 4, menciona esse monte. Era uma forma que eles encontraram de continuar fazendo sacrifícios e todas as atividades religiosas sem poderem ir para Jerusalém. Tanto ódio, tanta rivalidade, mas Jesus simplesmente ignora essa parte. Ele responde algo completamente diferente. E aqui Jesus fala algo que acontece várias vezes no Evangelho de João. Ele fala algo e as pessoas parece que não entendem muito bem o significado que ele quer falar. Em João 2, nós temos quando Jesus fala do templo que seria destruído e reconstruído em 3 dias. As pessoas e os judeus, inclusive os próprios discípulos, acham que Jesus está falando do próprio templo e não do corpo dele. Não entendem nada. Em João 3, Jesus fala sobre nascer de novo com Nicodemos, mas que esse nascimento não era literal, não era voltar para a barriga da sua mãe. Mas Nicodemos não entende nada. A gente vai para João 5, pula João 4, que a gente está estudando hoje. João 5, Jesus oferece a cura para o paralítico. Ele não entende, o paralítico do tanque de Betesda, e fala que não tem ninguém para que jogue ele no tanque quando a água agitasse. E agora nós estamos em João 4, e Jesus oferece para aquela mulher a água da vida. A samaritana, mais uma vez, não consegue entender como ele conseguiria dar essa água para ela. Jesus não tinha nenhum vaso, Jesus não tinha nenhuma corda, como que ele iria tirar a água daquele poço? Mas Jesus apresenta finalmente a água da vida, uma água que ninguém jamais teria sede se bebesse dela. A mulher, mais uma vez, não entende nada, acha que não terá que voltar ao poço para beber a água física. Mas depois de Jesus explicar e provar que era o Messias, ela finalmente entende o que era a água da vida. Assim como em todas as outras histórias de João, ao entender o que Jesus queria dizer para ela, aquela mulher fica maravilhada. Ela crê que Jesus era o Messias, não apenas para o povo judeu, mas para todo o universo, inclusive para o povo dela e inclusive, mais especialmente, para ela. Ela finalmente entende que a água da vida, por mais que ela não consiga ver, por mais que eles estejam no deserto, é muito mais preciosa do que qualquer outra água que ela pudesse ter.
Mas agora vem uma pergunta muito importante. O que é a água da vida? A nossa alma possui uma sede inesgotável, mas nenhum prazer desse mundo é inesgotável. E qualquer maneira que você tente de suprir essa sede que não for com Jesus, no início pode até parecer que está dando certo. Você pode até sentir uma leve felicidade, mas essas fontes elas secam e a nossa sede continua. A água da vida representa a nossa dependência espiritual em Jesus. A necessidade que temos da graça de Jesus, que é purificadora, que é viva, que é refrescante. E quando eu encontro ela, eu encontro saciação para a minha vida. Eu encontro meu propósito perfeito. Não é que eu jamais terei sede mais alguma vez, pois eu voltarei a sentir sede, mas essa água é viciante e ela é infinita, ela é inesgotável. Ela é a única água que pode suprir a minha sede, que também é inesgotável. A Bíblia já falava muito antes sobre o sentimento que as pessoas têm ao encontrar a água da vida. Lá no Antigo Testamento, abre a sua Bíblia em Isaías 41, versículo 17 e versículo 18. É um texto muito bonito da Bíblia, com o profeta Isaías, versículo 17 e versículo 18, que diz assim: Os aflitos e necessitados buscam água, e não as há, e a sua língua se seca de sede. Mas eu, Senhor, os ouvirei, eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Abrirei rios no alto, desnudo, e fontes no meio do vale. Tornarei o deserto em açudes de água e a terra seca em mananciais. Que interessante, porque nesse texto está falando de duas coisas que são os extremos. É o deserto e rios de água. Olha a transformação que Cristo pode fazer na vida de alguém. Jesus abriu os olhos daquela mulher e ela teve a vida transformada. Mas a história daquela mulher não termina nesse momento. Tem outra parte, outro trecho de João 4 que é muito especial. Volte na sua Bíblia para João 4, versículo 39 a 42. Já bem no final dessa história. João 4, versículo 39 a 42. Versículo 39 a 42 diz assim: Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em Jesus, e em virtude do testemunho da mulher, que anunciara, ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele, por causa da sua própria palavra, e disseram à mulher, olha que texto profundo agora, versículo 42. Já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. O impacto daquela mulher foi tão grande, mas tão grande que várias pessoas se converteram e aceitaram Jesus. Mas quando Jesus está subindo, no final da sua vida, nos últimos momentos aqui na terra, quando ele já está indo para o céu, ele inclusive fala para os discípulos pregarem em Samaria, porque muitas pessoas haviam acreditado no testemunho dele e ainda iriam acreditar por conta da história daquela mulher, por conta do testemunho vivo daquela mulher. Jesus utilizou aquela mulher para alcançar corações que estavam fechados. Mas, acima de tudo, após ouvir um testemunho daquela mulher, eles tiveram um contato com Jesus tão forte, mas tão forte que afirmaram, sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Porque nós ouvimos falar? Não, porque nós presenciamos. Nós tivemos um contato com ele e por isso nós entendemos que este realmente é o Salvador do mundo. Essa história nos faz pensar em 2 elementos que eu acho que são muito importantes. O primeiro é o passado daquela mulher. Ela não tinha orgulho daquele passado. Na verdade, ela tinha vergonha. Ela não queria ser encontrada pela vergonha que ela sentia daquele passado. Mas Jesus utiliza isso como uma isca, não para anunciar o passado dela para outras pessoas, mas para converter e alcançar aquela mulher. A partir daquele momento, o passado daquela mulher jamais não importava, pois ela havia sido alcançada pela graça.
Mas há um segundo grupo de pessoas nessa história, que é o segundo fato que eu acho essa história muito interessante, que é o grupo das pessoas com o coração fechado, das pessoas que jamais, provavelmente, escutariam um judeu ali passando por Samaria a falar com elas. E talvez essas pessoas não seriam alcançadas pelo Evangelho. Mas aquela pessoa que havia sido alcançado, agora ela vai lá e converte outras pessoas. O testemunho forte daquela mulher. Existe um texto muito bonito. Ele não é da Bíblia, ele é um ditado popular, mas ele é muito bonito. Eu gostaria de ler para você aqui, que diz assim: quando eu era jovem e livre, a minha imaginação não tinha limites. Eu sonhava em mudar o mundo. Quando fiquei mais velho e mais sábio, descobri que o mundo não mudaria. E assim reduzi um pouco os limites de meu ideal e decidi mudar apenas o meu país. Porém, esse também não parecia imutável. À medida que chegava a decadência, numa última e desesperadora tentativa, procurei mudar apenas a minha família, aqueles mais próximos a mim. Mas, ai de mim, eles também não mudaram. E agora, deitado em meu leito de morte, subitamente percebo: se eu tivesse apenas mudado a mim mesmo primeiro, então, pelo exemplo, eu teria mudado a minha família. Com sua inspiração e estímulo, eu poderia ter melhorado meu país e, quem sabe, até ter mudado o mundo. Talvez você esteja em um desses dois grupos. Talvez você seja uma pessoa que está tendo primeiro o contato com Jesus e você não tem orgulho do seu passado. Você tem feito coisas que você não se orgulha, que você tem vergonha, inclusive, de contar para pessoas próximas que te conhecem bem. Essa história dessa mulher mostra que não importa o que você fez até aqui, hoje pode ser um momento de mudança. E a partir desse momento, não há por que ter vergonha do passado, pois você é uma nova criatura com Jesus. Mas talvez você seja uma pessoa que já aceitou a Jesus há muito tempo. E você já tem um relacionamento com Ele. Você já entendeu a transformação e você não só entendeu, mas vivenciou a transformação que Ele pode fazer no nosso coração. E você já está muito feliz no seu relacionamento que você tem com Deus. Mas essa história também ensina que talvez você possa ser utilizado como um instrumento para alcançar corações que, de outra maneira, nós não poderíamos chegar. Talvez de outra maneira nós mesmos, novo tempo, não poderíamos alcançar, mas Deus te dá o contato, a oportunidade de você ter um relacionamento com essas pessoas e levar a mensagem para elas. Pode ser o link da programação da Novo Tempo, pode ser uma palavra de conforto no momento de dificuldade, pode ser um versículo bíblico compartilhado nas suas redes sociais, pode ser algo muito simples, mas você pode ser um canal de bênção para outras pessoas. Você pode ser uma fonte de água viva a jorrar, que essa água será tão grande e tanta água que você não só impactará a sua vida, você não só terá a sua vida transformada, mas você irá transformar a vida de outras pessoas. Tudo isso começa em aceitar Jesus na sua vida, mas também aceitar a ser usado por Ele na vida de outras pessoas. Esse é seu desejo? Então eu te convido a orar agora. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque o Evangelho nos alcançou. E obrigado porque o Senhor quer nos usar para alcançar outras pessoas. Que o Espírito Santo possa nos usar para que possamos alcançar outros corações e transformar a vida de outras pessoas. É o que nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém.